Oi, pessoal. Agora nós estamos falando sobre o livro de Atos. Esse pastor só fala outras coisas que não tem nada a ver com o livro de Atos. Na verdade, quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente tem que falar dessa forma. Porque a gente não tem como falar só assim uma coisa, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas o surpreendente é que esse evangelho já está sendo pregado em quase todo o mundo. Todas as igrejas estão pendurando uma cruz. Dizem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando cantam um cântico, dizem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas a maioria dos membros dizem que são pecadores. Uma vez eu fui num canal de TV e um repórter me perguntou. Ele me falou, pastor, qual a diferença entre a sua igreja e as outras igrejas? Aquele repórter não frequentava nenhuma igreja. Eu perguntei para ele, o senhor acredita em Jesus? Ele falou, não. Mas o senhor sabe que Jesus Cristo morreu na cruz? Sim, isso eu sei. Mas por que ele morreu? Eu escutei falar que ele morreu pelos nossos pecados. Muito bem. Sabe exatamente. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz foi um fracasso ou foi um sucesso? Então, mesmo que Jesus Cristo tendo morrido na cruz, e se eu ainda tenho pecado, então isso quer dizer que a cruz não conseguiu lavar o meu pecado, então foi um fracasso. E se Jesus Cristo realmente perdoou os meus pecados, então já não temos mais pecado e temos que ser justos e limpos. Eu falei isso para ele. É verdade. Mas outras pessoas dizem que tem pecado. Sim, muitos dizem. Dizer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, dizer que tem pecado, é não acreditar em Jesus. Isso foi um fracasso, a cruz. Então, a outra vez eu falei sobre aquele amigo que bebia. De manhã, quando ele acordava, ele já pegava uma tigela com 2 garrafas de soju. Ele não comia comida, ele só vivia de bebida. Então, por mais que ele quisesse se libertar da bebida, ele não conseguia. Eu falei, a vez passada. Eu falei para ele, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Olha, Jesus não morreu por você, irmão? Sim, é verdade. Então, os seus pecados não foram lavados? Sim, foram. Então, irmão, você não foi aperfeiçoado? Esse irmão não conseguia falar que ele era aperfeiçoado. Por quê? Porque todos os dias ele bebia. Como ele podia dizer que era aperfeiçoado? Todo dia bebia, ficava fazendo coisas de bêbados. Como eu posso dizer que eu sou perfeito? Sim. Se você não é perfeito, conforme você disse, irmão, você bebe todos os dias e não é perfeito. Então, se Jesus Cristo, você que não é perfeito, disse que você é perfeito, então, Deus mentiu? Não é verdade? Mas Deus não mente.
Quando você, irmão, se enxerga, você não é perfeito. Mas o que Deus enxerga é exato, não o que você, irmão, enxerga que é exato. Se Deus fala que você é perfeito, então você é perfeito. E eu expliquei de novo. Quando Jesus Cristo entrou na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, dizendo que a filha de Jairo havia morrido. Naquele momento, o Jairo, ele esperava que Jesus salvasse, fizesse reviver a sua filha. Por isso que foi atrás e procurou por Jesus. Mas Jesus ainda não havia chego em casa. Mas Jesus falou para os servos. Jesus falou para Jairo, né? Ah, não adianta vir, Jesus, porque sua filha já morreu. Jesus falou, não temas, crê somente. E quando ele entrou naquela casa estava cheia de barulho de choro. Jesus falou, não chores, porque essa menina não morreu, mas dorme. Diante da mesma criança, aos nossos olhos ela estava morta, mas aos olhos de Jesus estava dormindo. Os nossos olhos são diferentes do de Jesus. Mas quem está certo, eu ou Jesus? Não, Jesus está morta. As pessoas diziam assim. Mas se Jesus Cristo falou que está dormindo, então está dormindo. Vocês sabem, né, dessa verdade. Porque quando Jesus Cristo falou, acorda, ela acordou na hora. Normalmente, uma pessoa morta, você manda acordar, mas não acorda. Aos nossos olhos, está morta. Mas aos olhos de Jesus, está dormindo. Então, aquele irmão bebia, ficava fazendo coisas de bêbados. Então, ele bebia por dia muitas garrafas. E eu perguntei para aquele irmão, você é perfeito? O que vocês acham que aquele irmão respondeu? Não sou perfeito. Não, eu não sou perfeito. Mas, irmão, o que a Bíblia diz? Em Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os quantos estão sendo santificados. Pela morte de Jesus Cristo na cruz, Ele já perdoou o nosso pecado. Mas porque Jesus Cristo, ele derramou seu sangue no tabernáculo eterno, Ele tem o poder de ter lavado o nosso pecado eternamente. Por isso a Bíblia diz que nós fomos perfeitos, aperfeiçoados e lavados para sempre. Mas, irmão, quando você se vê, você não é perfeito. Todos os dias você bebe. Como você pode dizer que você é perfeito? Você faz coisas de bêbados. Então, ele não podia dizer que ele era perfeito. E eu perguntei, tá, então, você é perfeito agora? Não, não sou. É. Mas o que a Bíblia diz? Em Hebreus capítulo 10, 14, está escrito, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, o que você enxerga e os olhos de Jesus são diferentes. Quando nós olhamos pelos nossos olhos, a filha de Jairo morreu. Mas aos olhos de Jesus, ela estava dormindo. Jesus Cristo foi no tanque de Betesda. Lá no tanque de Betesda, tinham muitos enfermos. E ali tinha um enfermo havia 38 anos. Não tinha pais, não tinha irmãos. E quando
o anjo mexia na água, quem fosse o primeiro a entrar seria curado de qualquer doença. Mesmo vendo o anjo tocar na água, mesmo que ele soubesse que se eu fosse o primeiro a entrar, eu seria curado da doença, ele não tinha como entrar na água. Por quê? Porque a doença dele era tão grave que ele não conseguia se mexer. Mas assim ele estava jogado no chão. E Jesus Cristo veio e procurou por esse enfermo. Queres ser curado? E o enfermo disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ou seja, não tenho como me mexer. E Jesus Cristo falou o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas aqui surge o problema. O pensamento desse enfermo é diferente do pensamento de Jesus. Quando o enfermo pensa, eu não consigo andar. Eu estou com uma doença tão grave, como eu vou andar? Não faz sentido. Como eu vou andar? O enfermo pode pensar dessa maneira. Mas a palavra de Jesus, você pode andar. Levanta. Você pode andar. O que Jesus falava e o que o enfermo falava era completamente diferente. Quando o enfermo olhava com o seu pensamento, ele não conseguia andar. Mas se ele aceitasse a palavra de Jesus, ele poderia andar. Então, esse enfermo vai acreditar no seu pensamento ou na palavra de Jesus? Ele tinha que escolher um dos dois. A pessoa que acredita no seu pensamento, Jesus Cristo está falando uma coisa engraçada, não tem nada a ver. Você acha que eu não estou andando porque eu não quero? Se eu quisesse, se eu pudesse andar, eu iria andar, mas a minha perna está toda ressequida. Ele falou assim. Quando o enfermo via, ele não podia andar. Mas ali, o importante era o pensamento dele que estava certo, a palavra de Jesus. Então, o enfermo pensava. Até agora, eu pensava que meu pensamento estava correto. Mas qual é o resultado? Eu estou vivendo dessa forma miserável. Mas eu quero jogar fora o meu pensamento e aceitar a palavra dele. Ele sabia que ele não conseguia mover a perna. Ele tinha certeza que ele não podia andar. Mas naquele dia ele jogou fora o seu pensamento diante de Jesus e ele queria andar. E aconteceu algo incrível. De repente entrou uma força na perna dele. Começou a entrar força no corpo inteiro dele. E ele se levantou na hora. E começou a andar. Isso está escrito em João capítulo 5. Toda a nossa vida espiritual é assim. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos como os seus caminhos. Assim como a terra dista do céu, os pensamentos de Deus são muito superiores aos seus. É o que a Bíblia está falando. Então, a gente tem que aceitar a palavra da Bíblia pela fé. Ou seja, quer dizer que você pode levantar, tomar seu leito e andar. O que combina com o meu pensamento, eu aceito. O que eu não combina com o meu pensamento, eu simplesmente rejeito. Mas o importante é quando o seu pensamento é diferente da palavra da Bíblia. E nesse momento, friamente, a gente tem que abrir a Bíblia. Meu pensamento é assim, mas a palavra de Deus diz assim. Então, o que está certo é meu pensamento ou a palavra de Deus? Conversando com aquele irmão alcoólatra, você é perfeito? Você é santo?
Então, não tem como dizer que aquele irmão alcoólatra era santo e perfeito. Não, não sou santo. Não sou perfeito. E, novamente, eu abri a Bíblia. Eu abri Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta representa Jesus. Ele ofereceu seu corpo como única oferta pelos seus pecados. E assim ele nos aperfeiçoou e nos santificou para sempre. Embora esse irmão bebesse, mas ele era perfeito. Mas no coração desse irmão ele não era perfeito. Porque ele tinha o coração de que ele era alcoólatra. Ele somente podia beber. E aí eu abri a Bíblia e briguei com ele. Você é perfeito? Não sou perfeito. Irmão, você disse que não é perfeito, né? Mas o que diz a Bíblia? Hebreus 10, 14. Leia de novo. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui, única oferta é Jesus. Jesus Cristo se ofereceu como uma única oferta e sendo crucificado na cruz, ele te perdoou dos seus pecados para sempre. Eu não sei como as outras pessoas enxergam isso, mas quando Jesus Cristo vê, você é perfeito para sempre. Então, você é perfeito? Não, quando eu vejo, não. Como eu posso dizer que eu sou perfeito? Tá, mas o que está escrito na Bíblia? Que você é perfeito. Mas você pensa que não é perfeito. O que está certo? O seu pensamento ou a palavra da Bíblia? O que está certo? A palavra da Bíblia ou o seu pensamento? A Bíblia, pastor. Então, pastor, você não é perfeito? Irmão, os seus olhos e os olhos de Jesus são diferentes. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele lavou seus pecados perfeitamente. E Jesus Cristo, por isso, está dizendo que você é perfeito. Então, irmão, você é perfeito. Eu falei para ele. Mas ele, não, pastor, eu não sou perfeito. Olha, irmão, se você não é perfeito, e a Bíblia diz que você é perfeito, então você quer acreditar no seu pensamento ou na palavra da Bíblia? O que você quer acreditar? Na Bíblia? Não é? Tem que acreditar na Bíblia. Porque o ser humano é torto. Tem vezes que eu não me enxergo como torto, mas eu enxergo a Bíblia torta. Mas a Bíblia é a verdade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nós somos santos, então nós somos santos. Se a Bíblia diz que nós somos justos, então somos justos. Se a Bíblia diz que somos perfeitos, então somos perfeitos. Irmão, você quer acreditar na Bíblia ou no seu pensamento? Eu não posso acreditar no meu pensamento, pastor. Sim! Irmão, sabe por que você bebe todo dia? Porque você aceitou o pensamento de que você não é perfeito. Porque você não é perfeito, você bebe todo dia. Porque se você for perfeito, você não bebe mais. Mas não é parando de beber que você vai ser aperfeiçoado. Embora você beba, irmão. O Jesus Cristo que você não enxerga, ele te lavou e te aperfeiçoou. Embora você beba, ele já perdoou todos os meus pecados. Você crê dessa maneira. Então, a gente querendo ver o resultado, a gente quer acreditar no nosso julgamento. Se você quiser ter uma exata vida espiritual, você tem que jogar fora o seu julgamento e tem que aceitar o julgamento de Jesus Cristo. Com certeza você é pecador. Com certeza você pecou. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, derramando o seu sangue, se ele disse que perdoou seus pecados, então seus pecados foram perdoados. Se ele diz que você é perfeito, então você é perfeito. Então não acredite mais no seu julgamento. Não acredite mais no seu julgamento.
A gente diz que acredita em Jesus, mas porque a gente está segurando o nosso pensamento, o que combina com o nosso pensamento a gente aceita, o que não combina a gente rejeita. Isso não é uma vida espiritual perfeita. O que é uma vida espiritual perfeita? Independente de como eu enxergue, eu estabeleço mais a Jesus Cristo. Lá no exército, todas as coisas têm o cargo exatamente separados. Então, quando a gente entra na base, então a gente tem essa separação. Então, lá a gente tem o mesmo objetivo. Não é que a gente tem que cada um dar a sua opinião e entrar em acordo. Não, o superior, ele fala. Então, por mais que o soldado raso, ele fale alguma coisa, se o superior dele está mandando, ele tem que abandonar e tem que aceitar. Com certeza, a opinião do superior é diferente do soldado raso. Mas quem dá a resposta final é o superior. Porque quando é o superior, ele é estabelecido, não estabelece a pessoa mais inteligente, mais sábia. Mas eles estabelecem o superior, aquele que tem um conhecimento, uma sabedoria maior. Não é? Dessa mesma maneira. Por mais que a gente pareça correto, mas as pessoas têm um pensamento diferente de Jesus. Por isso, está escrito que a gente tem que se arrepender e aceitar o Evangelho. Então, a teoria que nós temos, os métodos que nós temos, as experiências que nós temos, por mais que isso tudo seja bom, mas nós temos que estabelecer, acima de tudo, a palavra de Jesus. Por mais que pareça que a gente é pecador, mas se a palavra diz que a gente é justo, então a gente é justo. Se a palavra diz que a gente é santo, então a gente é santo. Irmão, sabe por que você se tornou um alcoólatra? Porque você estabelece mais a palavra, o seu pensamento, do que a palavra de Deus. Eu expliquei para ele cuidadosamente. E, de novo, eu falei em Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O que a Bíblia diz? Com uma somente morte de Jesus Cristo na cruz, Ele te aperfeiçoou, Ele te santificou, e essa santificação é perfeita para sempre. Não é que você vai cair de novo no pecado, mas porque Ele já perdoou nosso pecado eternamente, nós nos tornamos perfeitos para sempre. Continuamente falando essa palavra para o irmão, o seu pensamento, irmão, é que você não é perfeito, mas a palavra de Jesus diz que você é perfeito. Com certeza, aqui tem dois pensamentos diferentes. Mas, irmão, o seu pensamento é certo ou a palavra de Jesus está certa? A palavra de Jesus está certa. A gente brigou por um tempão. Irmão, não acredite no seu pensamento, acredite na palavra de Jesus. E depois de um tempão, esse irmão acreditou na Bíblia. Não tem motivo de Jesus Cristo estar me vendo errado. Se Jesus diz que eu sou justo, eu sou justo. Se Jesus diz que eu sou perfeito, então eu sou perfeito. Agora esse irmão aceitou a palavra. Irmão, você é perfeito, não é? Sim, eu sou. Irmão, não é que você é perfeito porque você parou de beber. Não é que você é justo porque você não peca mais. Independente do pecado que você cometa, você é perfeito. E esse irmão aceitou esse coração. Eu sou perfeito. Até um pouco tempo atrás, eu não sou perfeito. Eu bebo demais. Eu peco muito. Quando ele viu o seu pensamento, ele não era perfeito. Mas para a gente receber o perdão do pecado,
Não é que eu tenho que acreditar em mim mesmo, mas eu tenho que acreditar em Jesus, na palavra. Eu não tenho que acreditar no meu pensamento. Eu tenho que acreditar em Jesus. E esse irmão brigou por um tempão comigo. E no final, esse irmão quebrou seu coração. Irmão, você diz que você não é perfeito. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que eu sou perfeito. Sim. Não está escrito que você é perfeito e santificado? Então, se a Bíblia diz que você é perfeito e santificado, então isso está certo. Ah, é verdade. Ah, Jesus já lavou todos os meus pecados. Ah, então ele já me aperfeiçoou. Se Jesus diz que você é perfeito, então você é perfeito. E ele acreditou nessa verdade. Sabe o que aconteceu desde então? Por dia, ele bebia 7, 8 garrafas, e se muito, 12 garrafas de soju. Desde então, ele já não tinha mais vontade de beber. É incrível. É um milagre. Todo dia, ele não comia para beber. Ele parou de beber. E esse irmão, eu também chamei ele para entrar no seminário. E ele entrou no seminário. E se tornou num servo de Deus incrível. É muito maravilhoso quando eu falo agora. Mas Deus o aperfeiçoou. Não diga que você é perfeito vendo a sua perfeição. Mas veja que você é perfeito vendo a perfeição de Jesus Cristo. A pessoa que acredita nisso, mesmo ela não querendo dizer que ela é perfeita, mas ela pode ver a perfeição de Jesus Cristo. E assim eu acredito que vocês se tornarão perfeitos e claros. Por isso que nós fomos aperfeiçoados. Não pela nossa obra. Mas mesmo que eu cometa pecado e seja fraco, mas creiam pela fé no Jesus Cristo que lhes aperfeiçoou. Então, se vocês acreditarem nessa perfeição, seu coração vai ficar cheio de perfeição. Desde então, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Todas as coisas em que acreditamos é assim. O enfermo havia 38 anos foi assim. Quando eu vejo, eu não consigo andar, mas quando ele foi conforme a palavra de Jesus, ele conseguiu andar, não é? Todos os trabalhos de Deus são assim. Não creiam no seu pensamento. Creiam na palavra de Deus. E assim o poder de Deus vai aparecer através de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Até logo.